Alô, você telespectador da TV Mar Canal 525, eu, Viderlan Araújo, estou de volta na nossa programação para trazer agora os detalhes do esporte. Em mais uma edição do programa Canal Esportes, líder em audiência na programação da sua TV Mar. Vamos trazer agora as notícias do Campeonato Alagoano. Rapaz, eu ia falar Copa Alagoas. Copa Alagoas só semana que vem, viu? Quarta e quinta-feira, jogos decisivos da competição. Mas o Campeonato Alagoano terá neste final de semana a última rodada da primeira fase. Aliança, Jaciobá. Quem será rebaixado para a segunda divisão em 2023? Ficou a briga para os dois. E você, telespectador, já fez a sua aposta? Faça as suas apostas. Por quê? Na parte de cima, CSA, Murici e Asa já garantiram classificação. CSE, CRB e Cruzeiro de Arapiraca, os três buscam uma vaga entre os quatro da primeira fase para poder disputar a semifinal do Campeonato Alagoano. Você já pensou que campeonato é esse? O Galo ainda não garantiu classificação e o que é pior, o CRB precisa vencer o CSE, é só o que resta lá em Palmeiras dos Índios. Se empatar, tá fora. Se perder, tá fora. Que fase é do CRB? Daqui a pouco todos os detalhes, vamos mostrar também a classificação geral com o encerramento da sexta rodada. Uma quarta-feira sem gols. Diante de todos os jogos disputados no Campeonato Alagoano esse ano, nós temos razões de sobra para poder, nessa abertura do Canal Esportes, comemorar com o que o Campeonato Alagoano tem apresentado. Por quê? Porque são 6 rodadas disputadas. Cada rodada tem 4 jogos, tá? 4 jogos. Desses 4 jogos, o que nós teríamos 24, para jogar, são 4 jogos, 6 rodadas disputadas, com 4 jogos, 24 partidas. Em 22 jogos, tivemos gols no Campeonato Alagoano. O primeiro 0-0 foi ontem à tarde entre Aliança e Murici. O primeiro 0-0 do Campeonato Alagoano. Então, temos razões de sobra. À noite também o CSA seguiu o ritmo e ficou num 0-0 com o CSE. Daqui a pouco você vai poder acompanhar todos os detalhes, a classificação que cada time precisa fazer, os classificados, as equipes que lutam pela permanência, os gols, os melhores... gol não, não teve gol não. Os melhores momentos e a palavra dos técnicos. Hoje à noite o CRB volta as atenções para a Copa do Nordeste. Uma semana difícil para o CRB. O CRB jogou no sábado contra o Sampaio Corrêa. Depois jogou na terça-feira, aqui em Maceió. E esse jogo que o CRB fez na capital alagoana contra o Asa foi realmente aquele resultado desastroso de 4-1. Hoje à noite enfrenta o Atlético em Alagoinhas, no interior da Bahia. E no sábado enfrenta o CSE. 4 jogos em uma semana, o CRB tendo aí obrigações em competições que a equipe marca presença, participação nas competições. Agora você vai saber tudo do Campeonato Alagoano, da Copa do Nordeste, da Copa Alagoas, no mais irreverente programa de esportes da TV Alagoana, que hoje está pegando fogo, meu amigo. O meu, o seu, o nosso Canal Esportes. Muito bem, quero começar o programa de hoje, lembrando que as nossas redes sociais disponíveis, tá? O pessoal não tá, tudo bem, mas tem que divulgar, né? O pessoal tá ali interagindo? Tem que divulgar, né? As nossas redes sociais. Twitter, Facebook, Instagram e YouTube. Cadê? Isso, beleza, tranquilidade. Pessoal, Campeonato Alagoano está chegando ao fim da primeira fase. Ontem tivemos a conclusão da sexta rodada. E algumas curiosidades. O Jaciobá, que não tinha vencido ninguém, venceu seu primeiro jogo no Campeonato Alagoano neste meio de semana, quando venceu o Cruzeiro pelo placar de 2-0. Foi também o primeiro jogo do Campeonato Alagoano que o Jaciobá não tomou gol. O Jaciobá, nas partidas que disputou entre Copa Alagoas e Campeonato Alagoano esse ano, o Jaciobá só não tomou gols em 3 jogos, 3 partidas somente. Nos demais, a equipe realizou mais de 30 jogos nesta temporada. E só não tomou gol em 3 partidas, ou seja, nos outros 26, 27 jogos que disputou, tomou gol. Observe. Então, venceu o Cruzeiro, deixou a lanterna pela primeira vez no Campeonato Alagoano e jogou essa lanterna para o Aliança. O Aliança jogou ontem contra a equipe do Murici, precisava vencer para devolver a lanterna para a equipe do Jaciobá. Tá como se fosse aquele joguinho que tem uma bomba aqui, aí a bomba tá chiando.
Aí você joga pro outro. Aí tá jogando aqui, joga pra mim. Aí não, vai explodir na minha mão, jogar pra ele. Tá assim, a lanterna do campeonato, entre Aliança e Jaciobá. Agora, a situação é a seguinte, o Jaciobá chega na última rodada tendo somente que empatar para poder permanecer no campeonato. Aquele time que estava comendo macarrão com salsicha, que eu falei no campeonato que já seria rebaixado, é o rebaixado, tal. Pode escapar de um rebaixamento nessas últimas rodadas, por incrível que pareça. E o Gordinho vai ficar como? Com cara de tacho. Tem que chegar aqui no ar e dizer parabéns, Jaciobá, pela permanência. O que é que eu tenho que dizer? O danado do Caranguejo está fazendo a diferença, rapaz, no time lá de Pão de Açúcar. O nome do jogador é Caranguejo. O Caranguejo, esse não anda de lado não, viu? Nem para trás. Não, isso aí é para frente. Tá colocando o Jaciobá e fazendo o Jaciobá sonhar numa permanência, o que seria um milagre o Jaciobá permanecer nesse campeonato. Mas pode acontecer. E o Aliança precisa vencer na última rodada. O Aliança que ontem jogou contra o Muricy e você a partir de agora vai acompanhar os melhores momentos. O resultado foi bom para a equipe da Zona da Mata. O Muricy, com um empate, conquistou classificação para a semifinal do Campeonato Alagoano. Um belo trabalho do técnico Jadson Oliveira, viu? Preciso dizer isso. O Jadson Oliveira, que no ano passado conduziu o Aliança para a semifinal do Campeonato Alagoano, esse ano levando o Muricy para a semifinal também do Campeonato Alagoano, tá certo? Vamos dar uma olhada com imagens da Eleven Sports nesse jogo que foi realizado ontem no Estádio Universitário da UFAL, com narração do meu amigo Walter Santos. Os comentários do Notícia na Mira, Paulo Lira. Vamos ver então como foi o jogo. Ele trabalha aqui na medida pro Bebel, tem espaço, vai partir pra cima do Bebel, ele puxa pro meio, vem cruzamento pra área, olha a chance! Chega, pressiona o time do Aliança, Paulo Lira. Natural. Viagem, olha a chance! Opa! O Pilar, rapaz. Paulo Lira. A arbitragem deu, né? Eu assisti conosco aqui no chat, tem cobrança de escanteio na bola, Adriel, vai chuveirar pra cima do Muricy, a bola viaja ali no meio da confusão, subiu! O Paulo Grandalhão. Essa bola com o Moraes, que enfiada de bola, pode pintar o primeiro gol, pode chutar em cima, travado, olha o lance! Passou perto, Lucas Camileiro, pode vir cruzamento, olha o Luciano, prendeu, olha o chute, que defesa do Ferreira! Pois é, tá aí então o empate 0-0, Aliança e a equipe do Muricy. Esse resultado acabou fazendo o Muricy alcançar a classificação para a próxima fase da competição. 0-0 foi o resultado do jogo e deixou o Aliança em uma situação delicadíssima na classificação geral do Campeonato Alagoano. À noite, o CSA recebeu o CSE. Muitos torcedores do CSA queriam que a equipe entregasse o jogo para prejudicar o CRB. Se o CSA perdesse o jogo, o CSE abriria 2 pontos de vantagem em relação ao CRB. O CSE veio a campo com 7 pontos. E aí, se vencesse o CSA, chegaria a 10 e o CRB ficaria com 8. O empate já tirava o CRB do G4 e foi o que de fato aconteceu. A equipe do CSE veio para não perder o jogo, o empate foi bom, a vitória seria ótimo. E agora tem a vantagem do empate, claro, vai depender do jogo do Cruzeiro com o Asa, daqui a pouco eu vou explicar melhor essa história. Mas o CSE precisa somente de si para alcançar a classificação para a semifinal do Campeonato Alagoano e promover esse momento histórico, hein? Deixar o CRB eliminado fora da fase semifinal do Campeonato Alagoano. Vamos ver como foi o jogo. Bola nos pés do Felipe Augusto. De canhota faz o passe, que bolão. Vamos ver o Oswaldo. Evita a saída, faz o cruzamento. Olha a chance, que defesa do goleiro. Puxar o contra-ataque, vamos ver. Bola fica mais uma vez ali pelo comando de ataque, participando lá pelo setor direito. Tem o garoto Igor com ela, vem levantamento por ali, de cabeça, olha a chance! Na primeira oportunidade, Felipe Augusto. Do Felipe Augusto, né? Facilitou, e eu digo facilitou no bom sentido, né? Não estou dizendo que ser goleiro é fácil, mas o Gustavo teve... Olha a chance, Gabriel Chapão, quando bateu pro gol, a bola chegou desviada também na marcação. O Perdigão está em memória e também do amigo Júnior Penedense. Olha a batida de longe. Tento ameaça em frente ao Amaral, vamos
pediu. Olha o toque, o de primeiro, Osvaldo bateu pro você. O CSE veio para Maceió com um esquema denominado como esquema 10-0. 10 jogadores na defesa e 0 no ataque. Esse foi o esquema do CSE. Botou ali todo mundo ali juntinho dentro do gol, pegou os 11 atletas e botou tudinho assim dentro do gol. A bola não passa. A bola não passa. E o CSA também, em alguns momentos, sem tanta vontade de fazer gol, né? Essa cabeçada do Felipe Augusto aí, a bola vem aqui, o cara vai... Tem... Até meu filho, por exemplo, um recém-nascido, defenderia essa bola. Então, essa situação acabou prejudicando ainda mais a vida do CRB, em termos de classificação. Mas, ó, o CSA não tem nada a ver com isso. O CSE também não tem nada a ver com isso. O CRB paga um preço alto em chegar nesta última rodada do Alagoano e com sério risco de não conquistar a classificação por conta dos seus próprios erros. O CRB empatou com o Jaciobá, o Campeonato Alagoano, 1-1. Empatou com o Murici, tomou 4 do Asa. Então, se nós avaliarmos, venceu o Cruzeiro no sofrimento, venceu a Aliança no sufoco. Então, assim, até nas vitórias, o CRB sempre encontrou dificuldades em 2022. E agora vai precisar vencer o CSE lá dentro, no estádio Juca Sampaio, o que é muito difícil também, pelo fato mesmo da equipe ficar motivada. O trabalho do técnico Alisson Dantas, desde que chegou à equipe do CSE, é um trabalho de respeito. O treinador não perdeu um jogo sequer ainda no comando técnico da equipe. Então mostra que entre CRB, CSE e Cruzeiro, que são os times que ainda têm possibilidades na luta por essa quarta vaga, o CSE é que tem a possibilidade mais forte. Mas, Viderlan, vamos lá. Qual a probabilidade do CRB se classificar? Também uma probabilidade boa. O CRB precisa vencer. Eu estou falando do CRB, não estou falando de qualquer time. Estou falando do CRB. Pode vencer? Pode. Agora, se o CRB vence, aí a chance de termos um CSA e CRB na semifinal é altíssima. Altíssima. Porque o CSA deve terminar essa primeira fase, virtualmente aí como o primeiro colocado, já é considerado. Só está faltando a confirmação matemática. Mas o CSA é primeiro colocado. O Asa hoje é o segundo, com 11 pontos. Em terceiro, o Murici. Nos critérios, o Asa leva vantagem por ter o melhor saldo em relação à equipe do Murici. Aliás, o ataque do Asa é o melhor ataque do campeonato, viu? O Asa tem 15 gols marcados no campeonato. O CSA tem o segundo melhor ataque com 13 gols marcados. E em terceiro, a equipe do CSE, com 12 gols marcados na competição até aqui. A melhor defesa do CSA e do Murici, 3 gols sofridos. A pior defesa do campeonato, do Jaciobá, 20 gols sofridos em 6 jogos. Aí se você pegar 20 e dividir por 6, dá uma média superior a 3 gols por jogo. E o CRB empatou com o Jaciobá. Ah, Viderlan, mas se tivesse vencido o Jaciobá, estaria somando mais 2 pontos. Hoje teria 10 pontos e poderia até, com um empate, dependendo da condição, conquistar a classificação com o CSE. Poderia empatar para poder alcançar essa classificação. Então o momento do CRB é um momento extremamente preocupante. A última rodada, a rodada 7 do Campeonato Alagoano, bora aqui, rodada 7 do Campeonato Alagoano. Murici e CSA. Esse jogo de duas equipes da parte de cima. É importante para o Murici, que já está classificado a vitória, porque pode mudar a ordem na classificação. O Murici hoje é o terceiro colocado. Então, tem a desvantagem de jogar fora de casa. Essa situação pode virar para a equipe do Murici se ela vencer a equipe do CSA. Porque aí o Murici iria a 14 pontos e ficaria na dependência aí de um tropeço do Asa, não é? Contra a equipe do Cruzeiro de Arapiraca. Vai ser um jogão no final de semana. Cruzeiro e Asa na cidade de Arapiraca é aquele jogo que vai sair faísca, porque existe muita rivalidade nessa partida. E por falar em Cruzeiro, o Cruzeiro tem chances e boas chances de classificação sim. O que é que o Cruzeiro precisa fazer para se classificar? Vamos lá. O Cruzeiro precisa vencer o Asa e torcer por um empate entre CRB e CSE. Se isso acontecer, o Cruzeiro sai da 6ª colocação e passa a ser o 4º, pelo número de vitórias. Porque o CSE, com o empate com o CRB, permanece com 2 vitórias. O CRB, também com 2 vitórias. Quem está em casa não está vendo nada. Ali, está a tela toda branca ali, entendeu? Está a tela toda branca, mas tudo bem. CRB permanece com 2 vitórias e o Cruzeiro, que já tem 2 vitórias, passaria com a vitória em cima do Asa a ter 3. E o primeiro critério de desempate no Campeonato Alagoano é o número de vitórias.
então o Cruzeiro entraria e seria o dono da quarta vaga se prevalecer o empate entre CSE e CRB. São boas as chances do Cruzeiro? Eu diria que não são extremamente difíceis, não. São boas chances, sim, do Cruzeiro alcançar essa classificação. Porque a tendência do jogo, o CSE quer alguma coisa, o CRB também quer alguma coisa. Então não vai ser um jogo fácil. Agora, quem vencer entre CRB e CSE estará aí classificado para a próxima fase da competição. E por que o Viderlan disse que se o CRB se classificar, são fortes as possibilidades de ter um CSE e CRB? Porque no regulamento do Campeonato Alagoano, o primeiro colocado, ao encerramento da primeira fase, vai enfrentar o quarto colocado no encerramento da primeira fase, na semifinal. Então é o cruzamento olímpico, o primeiro contra o quarto, o segundo contra o terceiro. Depois do jogo, o técnico Moza Santos fez uma avaliação desse empate do CSA em 0-0 com a equipe do CSE em jogo no estádio Repelé. Conversando com a imprensa, você vai acompanhar agora imagens da assessoria de comunicação do clube. Eu entendo o torcedor, mas nós entramos para ganhar o jogo e talvez tenha sido um dos piores jogos sob o meu comando. Assim. Eu, particularmente, não gostei assim, das nossas combinações ofensivas. Eles vieram com uma proposta bem nítida e clara, que era se defender com 9, com 10 jogadores, e eles foram efetivos, e aí faltou nós criarmos mais combinações pelo lado, caprichar no último passe, caprichar nos cruzamentos, finalizar de média distância. Faltou bastante coisa para nós podermos sair daqui com um resultado diferente. Eu saio bem satisfeito assim, pelo nosso desempenho, e cabe a mim trabalhar mais, melhorar, fazer a nossa equipe produzir mais. Mas confesso que hoje, assim, nós jogamos mal. Na minha opinião, jogamos mal. Não é um adversário que coloca 10 jogadores atrás da linha da bola que eles podem criar tanta dificuldade nossa assim, né? Nós temos que produzir mais para vencer esse tipo de jogo. Então, nós continuamos em primeiro ainda, praticamente classificado em primeiro. Então, as combinações que precisam acontecer na última rodada são muito grandes. E, sinceramente, assim, pessoal, eu entendo o torcedor e tal, mas nós já estamos num estágio diferente em termos de clube, assim. Nós temos que pensar única e exclusivamente em nós, CSA. Eu não olho para o lado, eu não olho para trás, eu só olho para frente, para tentar colocar esse clube, porque ele já é grande no estado. Ele já tem uma torcida apaixonada, mas nós precisamos dar o próximo passo, que é torná-lo grande na região. Então, eu miro Fortaleza, eu miro Ceará, eu miro esses clubes aí. Eu não miro o vizinho do lado, eu miro esses clubes. Então, nós temos potencial para chegar nesses clubes. Então, eu não vou jamais comemorar um resultado como esse, uma atuação como essa, jamais. Então, eu tenho que mudar de profissão se eu for comemorar esse tipo de resultado. Com todo respeito ao CSE, que lá tem pai de família, que está buscando o espaço deles, mas eu saio bem incomodado, porque foi o pior jogo no meu comando, pior jogo disparado sob o meu comando. E aí nós vamos trabalhar mais. Se nós estamos trabalhando 8 horas por dia, vamos 12, vamos 14, 16, o que for suficiente para melhorar e para chegar onde esse clube ele tem que chegar. E tem que parar com isso de ficar satisfeito com coisa pequena. Não sob o meu comando, jamais. Sob o meu comando, não. Nós temos que olhar para frente e tentar crescer. Que potencial para crescer nós temos. Moza, eu já cheguei com a primeira pergunta formulada e você se mostra um tanto prejudicado, né, pela atuação. Você não gostou realmente da atuação? Insatisfeito é a palavra. A palavra é insatisfeito porque, com todo respeito ao CSE, nós somos primeiros colocados no Alagoano, somos segundo na Copa do Nordeste, num grupo bem difícil, que tem Fortaleza, que tem Sport. Nós passamos da primeira fase na Copa do Brasil contra um dos melhores adversários da primeira fase, atual campeão baiano. E eu não posso ficar satisfeito com o nosso desempenho e com o nosso resultado. Eu entendo que a torcida tem a questão da paixão que quer prejudicar o CRB, mas eu não posso ficar satisfeito, e o clube principalmente não pode ficar satisfeito. Nós temos que olhar para frente. Nós temos que almejar chegar no lugar que o Ceará está hoje, que o Fortaleza está hoje, porque nós temos potencial para chegar nesse lugar, e ficar satisfeito com um empate para prejudicar
o vizinho do lado, eu particularmente não entendo. E fico incomodado e fico muito insatisfeito, porque a nossa equipe, a minha equipe, tem capacidade para fazer muito mais. E nós precisamos fazer muito mais para poder chegar onde essa equipe tem capacidade para chegar. Tá de parabéns o técnico Moza Santos, cara. Esse cara, eu não conheço o Moza, tenho acompanhado apenas o trabalho dele e posso dizer aqui que aprecio as atitudes dele. Ele pode ser um cara assim que muitas vezes não gosta de conceder entrevista, ele pode ser um cara que não gosta da imprensa, ele pode ser um cara que não gosta de ter as suas convicções contrariadas, mas pense num sujeito de papo reto esse. E talvez essa, eu até me arrisco a dizer, tenha sido uma das entrevistas mais inteligentes que vi de um treinador de futebol ao longo desses 20 anos de carreira que tem na comunicação. Uma das mais inteligentes que vi. Pode ser que outros técnicos também tenham adotado esse mesmo discurso. Mas o CSA, pela grandeza que tem, não dá para se conformar com um empate com o CSE. Não dá para ficar conformado. E olha que nós não estamos desmerecendo aquilo que o CSE fez dentro de campo. Pelo contrário, a equipe do técnico Alisson Dantas adotou uma proposta que reconhecia as suas limitações, assim como o Asa fez com o CRB. E o CSA não teve, no seu desempenho, a capacidade de construir um resultado positivo. Agora, o que disse o Moza para mim reflete muita coisa a respeito do que pensa esse grande treinador. É um treinador diferente, esse que o CSA tem. A maneira de pensar, a maneira de enxergar, em ter uma ambição. Nós precisamos sim ser ambiciosos. E por que não? Agora, o torcedor, ele pode ter esse comportamento, porque está do outro lado, querendo ou não, o pior para o rival. Já está dizendo, é o rival. Está querendo o pior para o CRB, que é o rival. Então tá certo o torcedor do CSA, mas ao mesmo tempo não dá para você construir um discurso dizendo que o CSA entrou com o freio de mão puxado ou que os caras não estavam querendo colocar o pé. Aí você está desrespeitando profissionais. E profissionais com a competência do técnico Moza Santos, que na matéria do Globo Esporte aqui traz de maneira muito clara. Moza não aprova a comemoração da torcida do CSA após empate com o CSE. Ele disse que estava incomodado e insatisfeito. E tá certo, Moza. Muitas vezes o cara se cala para situações como essas, né, como questionamentos como esse, mas o Moza não, pelo contrário, ele foi para o ataque, para mostrar que ele tem ambição. E que o CSE, por exemplo, que o CSA, se tivesse na visão daquilo que o torcedor muitas vezes espera, tirar do pé, esse CSE pode prejudicar uma vida do CSA na sequência do próprio campeonato, ou não pode? Ou não pode? Então não tem essa, porque nós vamos aqui facilitar o jogo para um adversário para fugir de outro. Cara, quem quer ser campeão tem que vencer independente de camisa. Tem que jogar contra qualquer adversário. Então, pensar assim, com toda sinceridade, é pensamento de pessoas que não vivem diretamente no futebol. São apenas torcedores apaixonados. Agora, ver dirigente comemorando vai de encontro como muito bem colocou o Moza Santos, aquilo que o CSA quer, projeta de dentro de uma proposta profissional para a temporada. O CSA tem que pensar sim, Ceará e Fortaleza. Esses times são espelhos para o Nordeste. O CSA tem que pensar tá no meio desse grupo aí. O CRB também precisa dessa forma. Agora, comemorar empate com o CSA, aí quando eu falo sobre isso, mudando a chave para o cenário que acompanha também de perto, que é o do Campeonato Carioca, o torcedor do Vasco está comemorando porque o Raniel fez gol contra o Boa Vista. Meu amigo, com todo respeito, pô. O cara fazer gol contra o Boa Vista, tudo bem, tem que comemorar mesmo, mas o que vale ali dentro é quando está no meio dos grandes, Fluminense, Vasco, Fluminense, Flamengo, Vasco, Botafogo. Aí é o que vale, meu irmão, aí na hora que a batata assa. Então não dá para um treinador ficar confortável com uma situação como essa, ou dizer, não, fizemos uma grande partida, mas pegamos um adversário que adotou uma proposta retraída, que trouxe muitas dificuldades. Não, o Moza está certo. Porque o que o torcedor do CSA fez ontem é o papel do torcedor mesmo. Terminou o jogo, o time aplaudiu o CSA pelo empate 0-0, dando a entender que o CSA tirou o pé para poder prejudicar o CRB. Mas esquecendo que essa oportunidade que você dá, ou seja, o prato de comida que você oferece para quem está com fome hoje, essa pessoa que comeu pode amanhã lhe matar. Ou seja, o CSE pode também no futuro prejudicar a vida do CSA. O que o Moza precisa fazer profissionalmente é o seguinte,
trabalhar os erros que o CSA cometeu ontem, que acabou deixando ele mesmo insatisfeito, porque se enfrentar o CSE pelos méritos do time de Palmeiras dos Índios numa sequência de campeonato, aí ele vai precisar apontar e trabalhar também aquilo que a equipe não conseguiu exercer no jogo de ontem. É isso que ele precisa fazer, como profissional. Então, parabéns mais uma vez ao Moza Santos, porque foi uma das entrevistas mais inteligentes que eu ouvi ao longo desses 20 anos, concedidas por um técnico de futebol num pós-jogo. Não aprovar a comemoração dos torcedores por não se sentir satisfeito com a apresentação de sua equipe diante de um quadro que o CSA alcançou por méritos, que é a liderança e que matematicamente ainda não, mas virtualmente tem grande chance de ser confirmado aí entre os classificados para a próxima fase como o primeiro colocado do grupo. Mudando agora a chave, falando de Copa do Nordeste. O CRB jogou hoje à noite contra o Atlético de Alagoinhas. A fase do CRB na Copa do Nordeste é uma fase diferente da do Alagoano. O CRB está classificado, está pensando na liderança do grupo, vai pegar o Atlético de Alagoinhas. Esse jogo é um jogo atrasado, foi aquele jogo do surto de Covid que o CRB solicitou e a CBF aceitou o cancelamento da partida, né, naquele dia. E aí agora o jogo será hoje, válido pela segunda rodada da competição. O técnico Marcelo Cabo avaliou o desempenho da equipe no jogo contra o Asa, conversando com a imprensa, e também já projetou as dificuldades que o CRB deve encontrar no jogo desta noite contra o Atlético de Alagoinhas, lá no interior da Bahia. Vamos ver. A gente tinha um planejamento para o jogo, uma estratégia, mas eu acho que os 2 gols em 6 minutos, ele desestruturou todo o nosso planejamento de jogo. E aí o adversário baixou linha, nós tivemos dificuldade ou até mesmo incapacidade de furar o bloqueio e tentar pelo menos fazer um gol no primeiro tempo. E aí eu precisei fazer uma modificação no primeiro tempo, abrir mão de um primeiro volante, né? Caracterizar mais um 4-3-3 com um volante, 2 meias e 3 atacantes, adiantei bem as linhas. Criamos boas oportunidades no primeiro tempo, mas não foi o suficiente para que a gente pudesse fazer o gol. E aí a gente tinha que correr o risco, né? Saímos e com 2 perdas de bola, com 2 contra-ataques, eles fizeram 4-0. A gente fez, aliás, fizeram 3-0, a gente fez o 3-1. A gente entendeu que ainda teria 20 minutos para tentar reagir, a gente tomou o 4º gol e foi uma ducha de água fria. Desconcentrado nos primeiros 10 minutos, tomando 2 gols em 6 minutos e pagamos o preço pelo início de jogo, numa desconcentração muito grande, que é onde o Asa. E eu preciso também dar mérito ao adversário. O adversário, dentro da sua proposta, teve muita capacidade. O Asa, ele fez 2 gols no início do jogo, o primeiro gol com uma bola parada, e logo depois eles fizeram o segundo gol, onde nos trouxe muita dificuldade quando baixaram linha, né? Então, assim, foi um dia muito difícil. Eu peço desculpa ao nosso torcedor pela nossa atuação, não é o que a gente queria entregar ao nosso torcedor. A gente está muito ferido, muito chateado, muito consternado com essa derrota em casa diante do Asa, mas a gente precisa seguir em frente. Muito bem, o técnico Marcelo Cabo falando das dificuldades e desse jogo esta noite também contra o Atlético de Alagoinhas pela Copa do Nordeste. E o CRB que vai também voltar para Alagoas para ter essa partida de Palmeiras dos Índios, ou seja, não é uma sequência fácil para a temporada do CRB. Assim nós vamos encerrando esta edição do programa Canal Esportes. Amanhã nós vamos mostrar como foi esse jogo entre CRB e Atlético de Alagoinhas. Acompanhe a reprise do nosso programa no decorrer do dia de acordo com a grade da nossa emissora. E um grande abraço para você, muito obrigado pela audiência e até amanhã para mais uma edição do programa Canal Esportes. Ele trabalha aqui na medida pro Bebel, tem espaço, vai partir pra cima do Bebel, ele puxa pro meio, vem cruzamento pra área, olha a chance! Chega, pressiona o time do Aliança, Paulo Lira. Natural. Viagem, olha a chance! Opa! O Pilar, rapaz. Paulo Lira. A arbitragem deu, né? Eu assisti. Conosco aqui no chat, tem cobrança de escanteio na bola, Adriel. Vai chuveirar pra cima do Muricy. A bola viaja ali no meio da confusão, subiu! O Paulo Grandalhão. Essa bola com o Moraes. Que enfiada de bola, pode pintar o primeiro gol, pode chutar em cima, travado, olha o lance! Passou perto, Lucas Camilo. Pode vir
cruzamento, olha o Luciano, prendeu. Olha o chute, que defesa do Ferreira. Bola nos pés do Felipe Augusto. De canhota faz o passe, que bolão. Vamos ver o Oswaldo. Levantou a saída, faz o cruzamento. Olha a chance, que defesa do goleiro. Puxar o contra-ataque, vamos ver. Bola fica mais uma vez ali pelo comando de ataque, participando lá pelo setor direito. Tem o garoto Igor com ela, vem levantamento por ali. De cabeça, olha a chance. Na primeira oportunidade, Felipe Augusto. O Felipe Augusto, né, facilitou, e eu digo facilitou no bom sentido, né? Não estou dizendo que ser goleiro é fácil, mas o Gustavo teve... Olha a chance, Gabriel Chapéu, quando bateu pro gol, a bola chegou nesse também na marcação. O Perdigão está indo embora.